Olá, alunos! Vamos então hoje à nossa última aula deste ano. A aula de hoje, a aula 10 do tema Tópicos Especiais em Engenharia, é uma área na qual vocês terão muito maior profundidade a respeito, principalmente do como acontece, de como é feito e alguns detalhes a mais a respeito, que é rastreamento. Aí você pode perguntar, professora, onde eu posso encontrar esse tema no meu curso? Bom, você tem aí disponível na sua grade horária, na opção optativas, você tem processamento de sinais. Uma das partes que se trabalha o processamento de sinais são os radares. Aqui eu vou mostrar a aplicação para vocês do que esse agregado de conhecimento pode vir trazer no seu currículo, tá certo? Também destaco também que eu tenho observado muito, né? Vocês nem interagiram ainda na enquete que eu larguei lá no nosso Siga, vocês ficam olhando muito as notas. Galera, vocês estão parecendo o pessoal do ensino médio, entende? Eu ia esperando uma resposta minha, né? A correção. Eu não tenho como corrigir um assunto na qual estou levantando tópicos, certo? E fazer um script. O que eu quero ver vocês escrevendo. O que eu percebo muito, mas dessa vez eu relevei, é o Ctrl+C, o Ctrl+V, tá? Cuidado com o plágio, tá certo? Vocês podem depois me dizer, mas professora, nosso curso é de exatas, nós não usamos letras. Meu filho, você vai escrever o seu TCC na indústria, na empresa que você estiver, você terá que fazer um relatório quando fizer estágio, ou então um relatório da sessão quando estiver já contratado, e você tem que responder e-mails também. Então, saber escrever, independente da profissão e da área de atuação, é muito importante. Tanto que ainda vou gerar atividade ligando todas essas aulas últimas aqui, até a aula de hoje, ou não, ainda estou pensando, vou lançar um modelo de paper que vocês vão ter que desenvolver o tema. Sim, vocês têm que saber escrever, evitando o plágio e lendo, sabendo o que vocês estão pensando, tá certo? Vamos então diretamente para essa aula. Faça o seu café, ela vai ser um pouquinho comprida, isso que eu cortei um pedaço dela, na qual vou trazer para a próxima aula no ano que vem, porque senão ia ficar um tema muito longo, e também já fecha, já amarra com o tema também que vai ser abordado na próxima aula, tá certo? Prepara aí seu café, seu pergaminho de anotações e vem comigo. Bom, nessa aula nós vamos falar primeiramente o rastreamento, conceitos e tipos. Qual é o conceito por detrás do rastreamento? Rastreamento aviões civis, rastreamento no espaço e rastreamento meteorológico, tá certo? Vamos lá então? Primeiramente, o conceito. Aqui o conceito eu já apresento totalmente já aplicado. Lembrando muito bem que a primeira vez que você tem a ideia do conceito de radar, a parte mais básica, é lá na aula de física, quando você estuda o efeito Doppler, o som, tá certo? Aqui já, quando você for entrar em processamento de sinais, você vai ver já o conceito do rastreamento do radar, já utilizando o efeito Doppler, tá certo? E qual é esse conceito? Bom, o princípio eletrônico na qual o radar opera é muito semelhante ao princípio da reflexão das ondas sonoras. Se você gritar na direção de um objeto que reflete o som, como um desfiladeiro rochoso, uma caverna, você ouvirá o quê? O eco. Se você souber a velocidade do som no ar, poderá estimar a distância e a direção do objeto. O tempo necessário para um eco retornar pode ser convertido em distância se a velocidade do som for conhecida. O que mais? O radar utiliza pulsos eletromagnéticos. Aí entra você, pequeno gafanhoto, se formando em engenharia elétrica. Pulsos eletromagnéticos, conforme apresentado aqui na figura, correto? A energia de radiofrequência é transmitida e refletida no objeto, ou seja, ele transmite ali um pulso eletromagnético, bate ali no objeto, opa, tem alguém aqui, e esse pulso retorna.
Uma pequena parte da energia refletida retorna ao radar. Essa energia retornada é chamada eco. Assim como na terminologia sonora, os radares usam o eco para determinar a distância, a direção e a distância do objeto refletido. Tá certo? Esse é o conceito básico de um radar, independente da sua aplicação. Logicamente que depois, quando eu vou falar de aviões civis e as outras que eu lhe apresentei no primeiro slide ali do que vamos ter nessa aula, tem uma caracterização especial a respeito. Mas vamos continuar aqui. O termo radar, caso você não saiba, é o acrônimo das palavras Radio, Detecting and Ranging, detecção e determinação da distância do alvo por ondas de rádio. O termo radar foi oficialmente utilizado como um acrônimo pelo tenente-comandante da Marinha dos Estados Unidos, Samuel Tucker e Firth, em novembro de 1940. A sigla foi adotada em 1943 pelas forças aliadas na Segunda Guerra Mundial e posteriormente recebeu aceitação internacional. Refere-se ao equipamento eletrônico que detecta a presença de objetos usando energia eletromagnética refletida. Sim, meu amigo, essa tecnologia surgiu na Segunda Guerra Mundial e engana-se você que todas as tecnologias que hoje você tem à mão não tenham surgido em alguma guerra, tá? Não seja tão inofensivo, tão inocente em pensar que isso surgiu para o meu bem. Tem sempre alguma coisa por detrás, tá certo? Mas vamos lá, continuando. Assim, sobre algumas condições, um sistema de radar pode medir a direção, a altura, distância, curso e velocidade dos objetos. A frequência e o campo eletromagnético usado no radar não é afetado pela escuridão e opera no nevoeiro e nuvens. Isso permite que os sistemas de radar determinem posições de aviões, navio, outros obstáculos invisíveis ao olho nu devido à distância, à escuridão, clima. O radar moderno pode extrair muito mais informações do sinal de eco de um alvo que de seu alcance. É o mesmo lance do morcego, né? Do morcego, usa o sonar do morcego, é um tipo de um radar também, certo? Aqui eu não falo especificamente de navios, porque eu nunca estudei, nunca desenvolvi algum trabalho em cima de navios. Mas aí a única coisa que muda é a propagação do som, que ao invés de ser na atmosfera, você tem que considerar ali a densidade, né? O fator ali que é a água, né? Mas que eu saiba é 50-50, os dois são relativamente iguais, tá certo? Quero um exemplo de filme sobre isso? No primeiro Batman Returns, quando o Morgan Freeman apresenta para o Christian Bale alguns instrumentos, né, que ele pode usar sendo Batman, um deles é esse daí, correto? Vamos voltando então? Dependendo da informação desejada, unidades de radar devem ter diferentes qualidades e tecnologia. Essas diferentes qualidades e unidades de técnica de radar são classificados como temos radares primários e radares secundários. Nos radares primários nós temos os radares de impulso e também de ondas contínuas, moduladas e não moduladas, tá certo? Como eu já adiantei para vocês, mais detalhes a fundo, aqui eu vou dar uma pincelada, mas a matéria optativa processamento de sinais trabalha com isso também e muito mais profundo. É uma área que traz para você um excelente diferencial e eu vou mostrar para vocês as áreas em que você vai poder desenvolver algum trabalho, tá certo? Vamos lá, radar primário. Um radar primário transmite sinais de alta frequência que são refletidos pelo alvo. Os ecos produzidos são recebidos e avaliados. Isso significa, diferentemente de unidades de radar secundário, uma unidade de radar primário recebe seus próprios sinais emitidos como um eco. O radar secundário, nessas unidades, as aeronaves devem possuir a bordo um transponder, né? Que seria a transmissão de resposta, correto? Isso, o radar secundário são radares para aviões civis. O avião civil sempre tem que ter um transponder. Quando a gente entrar ali, rastreamento aviões civis, tem toda
uma receita de bolo que o piloto e a torre de comando têm que seguir. Ele tem que ter esse transformer. O que acontece esse transformer? E recebe um sinal codificado da unidade radar, ou seja, ele tipo conversa com o radar ali, o avião e o radar aqui embaixo na torre de controle. Um sinal de resposta ativa é também codificado e retornado à unidade radar, a qual gera dano transponder. A partir dessa resposta, é possível obter muito mais informação, como a unidade de radar primário faz, altitude, um código de identificação ou qualquer problema técnico a bordo, como a perda do contato por rádio. Porque ao mesmo tempo que o cara conversa ali no rádio, pode ser que ele perca aquele sinal, ele tem um transponder para que ele responda ao radar aonde ele está. O transponder é muito utilizado também em zonas em que ou o rádio não funciona, coisas assim. Por isso o transponder sempre tem que estar ligado e transmitindo algo para a torre de controle aéreo, mas isso a gente entra já já, tá bom? Radares de pulso. Radar de pulso é uma unidade primária de radar que transmite um sinal de alta frequência, impulso de alta energia. Depois disso, há um longo intervalo de tempo antes de emitir novamente para que o eco seja recebido. Direção, distância e, se necessário, altitude do alvo pode ser determinada a partir da posição da antena e o tempo de propagação do sinal pulso. Este sinal de pulso, radares de pulso, são mais utilizados em alvos, aviões, radares para defesa, tá? Esse tema eu vou abordar na próxima aula, porque ele é um pouco mais extenso e já entra também com estimação de trajetória, tá certo? Vamos continuando então para o tema que estamos aqui hoje? Então vamos lá. Temos também radares convencional de tempo. Não sei se você já esbarrou com um bichinho desse aqui. Esses aqui são radares convencionais de tempo que não utilizam o Doppler, tá? Olha só, um radar convencional de tempo pode ser definido como anteriormente um sistema de radar de tempo que não seja Doppler. Usa um processamento menos eficiente da eliminação de clutter. Clutter são os obstáculos. Isso também você aprende muito mais detalhes quando você estiver lá em processamento de sinais. É bem legal. Do que sistemas mais modernos. Clutter são obstáculos, montanha, pedra, essas coisas, tá? Pessoas. No entanto, ainda existem muitos sistemas de radar convencional de tempo em operação que não são mais fabricados, tá? Esses radares de tempo que são convencionais, você até encontra para comprar em alguns sites com experiências da física, tá certo? Radares Doppler de tempo, aqui a gente tem um exemplo aqui nessa foto do NOAA, que é o National Ocean and Atmospheric Administration americano. Geralmente tem esse símbolo que parece uma bola ali de futebol, mas não é. Vamos lá. É um tipo de radar que mede a mudança na frequência do sinal de retorno para determinar alvos se estão movendo em direção à estação do radar ou se afastando. Objetos que se movem tangencialmente ao radar apresentam nenhuma variação na frequência e não apresentam nenhum retorno no radar Doppler. Radares coerentes fornecem a detecção da diferença de fase entre o sinal que vai e o que volta. Radares não coerentes são incapazes de medir a diferença entre o pulso que vai e o que volta. Aqui o objetivo, como ele move, detectar objetos que se movem tangencialmente, ele é para tempo, detectar nuvens, correntes de ar, essas coisas. Vou falar isso mais especificamente no slide de rastreamento meteorológico, tá certo? Continuando, você pode achar, nossa, esse tipo de radar só tem lá fora, na IDASNIST. Aqui eu trago 3 fotos que são todas no estado de São Paulo, que você às vezes pode estar por aí dirigindo aqui mesmo no estado aqui de Santa Catarina e esbarrar com uma torre desse tipo que tem uma bola ali de golfe ou de futebol ali em cima. O que é isso? Estão chamando aliens? Não, isso é um radar meteorológico, tá certo? Continuando, temos também radares Doppler polimétricos de tempo. São radares Doppler de tempo com uma função adicional de transmissão e processamento permitido posteriormente computar a informação da direção da energia eletromagnética refletida. Radares de tempo convencional Doppler e polimétrico são todos sistemas operacionais que operam na banda C, banda S ou X. Tá vendo que isso é um prato cheio para que você
Pequeno gafanhoto engenheiro elétrico se esbalde, porque eu sei que isso você conhece muito bem. Tá certo? Trago aqui também fotos de como você pode encontrar, que a bola de golfe lá em cima é banda S, um radar aqui em banda C, ele até é móvel, ou seja, nem todos os radares meteorológicos vão ter o formato de bola de golfe, tá bom? Também temos os convencionais, tá certo? Continuando, radar de ondas contínuas. O radar onda contínua tem por função a de mensurar em tempo real e a continuamente o nível de materiais sólidos a granel, secos ou úmidos, como suspensão de pó e presença de vapor. Radar de ondas contínuas, meus amigos, são utilizados também em armazéns, se for, não sei qual é a palavra, aqueles tanques que guardam grãos, combustíveis. Você não vai lá, nossa, será que está no topo, tá faltando, tá quase chegando a reserva? Não, eles utilizam um radarzinho ali. Só se você jogar até no Google radar de ondas contínuas, você vai até encontrar um site que vende o aparelhinho, tá certo? O radar onda contínua emite um sinal forte superior à potência do eco, de modo a distinguir o sinal enviado do sinal recebido, com mensuração de uma velocidade relativa ao alvo, oscilando a frequência do sinal de eco causado pelo chamado efeito Doppler. No entanto, o radar de onda contínua é um tipo de emissor e receptor de ondas contínuas. E temos ainda, continuando em tipos, né, radar de ondas contínuas, o radar onda contínua é um transmissor de frequências com ângulo de feixe estreito e pertencente à série de radares MP, podendo operar com precisão até mesmo em ambientes operados, por isso que ele é muito utilizado em armazéns. Transmite o sinal continuamente, o sinal do eco é recebido e processado, o receptor não precisa estar junto a um transmissor. Por isso, como eu falei para vocês vão encontrar esse tipo de radar em armazéns, como que eu falei mesmo aquela palavra? Onde guarda grãos, né, grandes reservatórios, tá? Porque não precisa estar o receptor e o transmissor um do lado do outro. Então, a pessoa ali coloca o radar e o transmissor fica à parte. Olha, tá chegando no nível baixo, eu já sei que preciso encher, alguma coisa assim, tá certo? Continuando, ainda em radar de ondas contínuas, nós temos radar OC, que é a abreviação de ondas contínuas, não modulada e a modulada. A não modulada, o sinal transmitido desses equipamentos são constantemente em amplitude e frequência. Esses equipamentos são geralmente usados na medição de velocidade, distâncias que não podem ser medidas. Em geral, são usados pela polícia. Esse é o nosso radar que dá aquela bela multa no final do mês. O radar de OC modulada, o sinal transmitido é constante na amplitude, mas modelado na frequência. O princípio da medida do tempo de propagação, a vantagem desses equipamentos é que o resultado da medida está continuamente disponível. Essas unidades de radar são usadas em todo lugar onde a medida da distância não é grande e se usa necessariamente contínuo. Tá? Um princípio similar de obtenção é usado para unidades de radar, nas quais o pulso é transmitido e é muito longo para se conseguir uma boa resolução da distância. E aqui a gente tem os parâmetros do radar, que são altamente conhecidos, independente do tipo de radar, onda modulada, não modulada de pulso e tal. Nós temos a largura de pulso, tal, a frequência de repetição do pulso, FRP, a potência do pico desse pulso, o comprimento de onda, né, o lambda, a largura de feixe, né, a largura de feixe da abertura, o θ, né, a altura da antena também influencia e o ganho da antena. Como eu já destaquei, estou aqui destacando tudo isso, você vê mais profundamente na optativa processamento de sinais. Aproveita e faça. Continuando, aí aqui a gente tem o diagrama de blocos de um radar simples, como é feito um diagrama de blocos de um radar simples, certo? Vamos lá então, rastreamento aviões civis. Bom, galera, vamos lá. Quando se está em um avião para fazer uma viagem, poucos se lembram do controlador de tráfego aéreo, o ATCO, Air Traffic Control Officer. Mas o silêncio na cabine de passageiros não é o mesmo no cockpit dos pilotos. Lá eles são constantemente instruídos por capacitados profissionais
distribuídos em todo o território nacional para garantir a segurança de toda viagem. No Brasil, a formação do ATCO é realizada por duas instituições, se você tiver um interesse. Essas instituições são o Comando da Aeronáutica, a Comer, e a Escola de Especialistas da Aeronáutica, que essa Escola Especialista da Aeronáutica está na cidade vizinha onde eu nasci, a cidade de Guaratinguetá, em São Paulo. São excelentes cursos, é difícil sim entrar, mas quem sai ali já sai empregado para trabalhar principalmente em torres de controle e algumas outras áreas, tá? E por que isso? No Brasil, o controle do tráfego aéreo é realizado especificamente e somente por militares, tá? Pelo pessoal da aeronáutica, tá certo? E tudo aqui, ó, aeronáutica, tá certo? E ainda tem a pós-graduação que é no ITA ou na CIAR, tá? Por que isso? É uma imposição de que sempre foi assim. Você pode então perguntar, mas professora, você não trabalhou na empresa que essa empresa desenvolveu o algoritmo de tráfego aéreo, chamado o programa Sagitário, em todos os aeroportos do Brasil? Sim, trabalhei. Isso é uma parceria de uma empresa particular, né, de uma empresa privada com a instituição militar. Sempre tem parcerias para o desenvolvimento de tecnologia e aplicação. Mas quem está ali na torre são só militares trabalhando, tá? Você pode sim, eu tive o prazer de visitar uma torre no aeroporto de Congonhas quando estava nessa empresa, né? E só ver saquinho de orégano ali dentro ou os azulzinhos, tá certo? Porque é só a área militar, tá? Por isso que tem essas duas instituições, tá bom? É difícil entrar, eu não sei se tem data de idade limite, eu acredito que tem, não sei qual que é, mas é bem interessante, tá bom? Vamos continuar? O trajeto de cada avião segue por um certo número de estradas, áreas pré-definidas. Lembra que eu te falei, quando a gente aqui está na aula do cardio, eu te falei do avião, do controle de avião. O avião ele já tem a rota, o plano de voo definido, tá? Então, é o mapa do ouro, assim, você recebe, você que está pilotando, e a torre de controle também. Por isso eu auto recomendo, se você tiver possibilidade, jogue o Flight Simulator da Microsoft. Nas áreas terminais onde as rotas se cruzam, também há planos pré-concebidos para pouso e decolagem. Ou seja, por isso, né, muitas das vezes, nós chegamos já na cidade, mas o avião ainda não pousou, ele está dando voltas, porque tem outros também. Entendeu? Tem outros aviões em volta que vão pousar ou então vão decolar. Em geral, os controladores cuidam só de escolher a melhor rota, verificando se o piloto não sai dela e se não há dois aviões próximos seguindo o mesmo caminho da mesma altitude. Aí eu falo esse trabalho foi muito mais facilitado pelo uso de computadores, pelo aperfeiçoamento dos radares e pela criação dos transponders. Lembra que eu falei dos transponders lá nos slides passados? Aparelhos localizados nos aviões que respondem a um radar e informam na tela do controlador qual o número de voo, assim como sua velocidade e a sua altitude. E antigamente, como isso era feito? Meus amigos, isso era feito só no olhão, só no binóculo lá. Tanto é que no aeroporto de Congonhas tem ainda a torre, que era usada antigamente. A pessoa ficava lá no binoculão ali, olhando, tá chegando, prepara aí. Era só assim, tá bom? Continuando. E aqui a gente tem a receita de bolo que tem que ser seguida estritamente, metodicamente entre o controlador e o piloto. Antes de decolar, o piloto preenche um plano de voo, ali as coordenadas lá, certo? Informando o destino, a trajetória, a altura em que pretende viajar. O plano é comunicado pela torre de controle do aeroporto ou o centro de controle de área, tá? Isso, por que o centro de controle de área? Aqui às vezes você vê uns aviõezinhos voando, né, aqui em Videira, porque tem uma rede de controle que está bem mais afastada ali, quase na ponta ali do oeste, que ela tem aquele controle daquela área. Ele não vai levantar sozinho, hoje eu quero voar. Não, ele tem que informar a torre mais próxima, olha, eu vou pegar a altitude tal, altura tal, farei tal trajetória.
tá? Isso seria um centro de controle de área, porque tem ali uma torre aqui na área, mesmo aqui não tendo algum aeroporto específico, né, tá bom? Tem um centro de controle vigiando, né? Vigiando seria ou rastreando aquela área, né? Tomando controle daquela área. O centro aprova, ele tem que aprovar ou sugere uma mudança. Olha, meu amigo, essa rota não foi legal. 2. A torre informa o piloto que seu plano está aprovado e lhe dá autorização para ir até a cabeceira da pista do aeroporto quando ela estiver livre. É a torre que escolhe qual pista será usada, dependendo das condições do vento. Finalmente, ela autoriza o piloto a decolar. Após o avião decolar, a torre não se preocupa mais com ele. Daqui para frente, o piloto se comunica com o controle de área terminal, que coordena todos os voos dentro de uma região com muitos aeroportos, tá? No controle de área terminal, 8 duplas de controladores dividem a região, cada uma cuidando de um setor. Em cada dupla, uma mantém a comunicação com o piloto e a outra acompanha o processo, descobrindo erros e comunicando-se com as torres e outros centros de controle. Uma tela é a principal ferramenta dos controladores. Nela, cada pontinho representa um avião, o número de voo, a altitude e a velocidade. Cada controlador é responsável por cerca de 5 a 8 aeronaves. A área terminal de São Paulo vigia vários quilômetros em torno de Campinas e da capital do estado, uma região que forma um 8 na tela. Eu até soube também, quando eu estava em Congonhas, que Congonhas ainda controla também Guarulhos, tá? Até o aeroporto internacional. Eu tenho alguns amigos que tem um até que ele saiu dessa vida militar, mas ele era controlador, tá agora terminando o doutorado no INPE. É uma vida cansativa, tá? Se ganha bem, ganha muito bem, porque é um serviço, sim, que exige muita responsabilidade, você tem que ter descanso, tá? Tem, acho que por dia tem um dia livre, né? Você trabalha um dia livre para ter descanso, porque você tem que estar atento, é muita responsabilidade. São muitas vidas que estão ali envolvidas, né? Então, uma decisão sua errada, você pode matar um avião cheio, tá? Continuando. Ao sair da área terminal e alcançar a altitude máxima, o avião já está em sua rota. Agora ele é acompanhado pelo centro de controle de área até se aproximar do seu destino final. Os controladores desse centro mantêm o piloto informado sobre sua rota e as condições do tempo. O Brasil está dividido em 5 grandes áreas, né? Brasília, Curitiba, Recife, Belém e Manaus. Quando o avião se aproxima de seu destino, o piloto faz o caminho inverso. Ele deixa de se orientar pelo centro de controle de área e passa a seguir as instruções do controle de área terminal da região de chegada, que vai instruí-lo sobre a aproximação da pista. Quando estiver pronto para pousar, o piloto entra em contato com a torre do aeroporto. Se a pista estiver livre, ele recebe autorização. Se não tiver, ele terá que reduzir a velocidade e dar uma volta pelo aeroporto até poder terminar a viagem. Então, é tudo metodicamente seguido, correto? Bom, aqui a gente tem uns exemplos para vocês, né? Tem aqui como que é feito o radar aqui dos aviões, do rastreamento, né? O target, ele manda também um pulso, tá? Aqui, essas telas aqui, essa tela aqui é americana, essa tela aqui é uma ideia das telas brasileiras, tá? É assim mesmo nessa cor e é assim mesmo que você vê. Aqui dessas informações aqui, a gente 1, 2, 3, 4, você tem o número do voo, a trajetória, a altitude e a velocidade. Tá certo? Aqui nesse site, é bem legal esse site flightware.com. Você pode, acho que tem até um aplicativo no celular, porque ele mostra em todo o mundo os aviões que estão levantando e decolando e a trajetória que eles seguem. Dá uma entrada lá, é bem legal, bem divertido, tá bom? Bom, vamos então agora ao nosso tema rastreamento espaço. É diferente? Como que faz? Vamos lá. Bom, primeiramente no espaço aqui vou falar do rastreamento de estrelas, tá? Primeiramente, depois eu falo do satélite, como que é feito o rastreamento de satélites, tá? Você já deve ter visto, eu não sei, né? Não sei como que é a curiosidade de vocês,
alguns radares que ficam apontados para o céu. Eu tenho colocado algumas fotos às vezes para vocês, né? A foto inicial dessa aula também é do Projeto ALMA. O Projeto ALMA é um projeto que surgiu da ESA, Agência Espacial Europeia, já há uns 5, 10 anos atrás, para rastrear o profundo espaço. E eles estão localizados na região do deserto do Atacama, no Chile, que é uma região super árida, o deserto mais seco, que é melhor para essas observações. Por quê? Por ser tão seco, não há precipitação, ou seja, não há formação de nuvens. Galera, eu tive o prazer de visitar o deserto do Atacama, não pude entrar no Projeto ALMA ali, é um lugar bem difícil de você ir, além de ser muito alto, né? Mesmo que você tenha um bom condicionamento físico, mas ali é bem restrita a entrada de pessoas, só pessoas do Projeto ALMA que entram, tá certo? É bem assim, alto e tal, venta, se você tem que ter um cuidado com a sua saúde para ter uma boa disposição ali, tá certo? Vamos falar então como que é feito esse rastreamento de estrelas, aquelas fotos lindas que você vê, como que é feito? Já pensou nisso? Então vem comigo como que isso é feito aqui no rastreamento do espaço. O efeito Doppler da luz é um fenômeno largamente observado na astronomia. A luz visível emitida pelas estrelas distribui-se em uma faixa de frequência chamada espectro visível. Não sei se você sabia disso, mas a astronomia também é uma área que um engenheiro eletrônico pode vir se arriscar. Vamos continuar? Quando vemos a luz emitida por estrelas de galáxias distantes, observamos frequentemente aumentos na frequência da luz, chamados pelos astrônomos blue shift, já que a luz visível tende a se aproximar da frequência da cor azul. Não sei se você já percebeu isso quando você vê as estrelas assim, né? Nos casos em que as estrelas se afastam da Terra, o fenômeno é chamado redshift. E aqui a gente tem a simulação, a aproximação azul, afastamento vermelho. Quando uma estrela se aproxima do observador em alta velocidade, seu brilho aparentemente torna-se azulado. Ao se afastar, seu brilho fica avermelhado. Continuando, no espaço, as estrelas mais brilhantes são de magnitude 1, tá? De primeira magnitude. As estrelas mais fracas, que são as visíveis a olho nu, são de sexta magnitude. Tem uma escala chamada Hipparco que segue essa sensibilidade da visão humana, é uma escala logarítmica, tá? É uma escala de brilho aparente. A escala de magnitude usada hoje é descendente, direta da escala de Hipparco, e uma escala invertida maior brilho tem a menor magnitude. Aqui também é outro telescópio que é lá do Projeto ALMA no deserto do Atacama, e aqui você está vendo, né, a Via Láctea. Eu, como experiência, posso dizer para você que é impressionante o céu que eu vi ali no deserto do Atacama. Eu nunca vi tanta estrela tão perto de mim, sem nenhuma dificuldade de ver, porque não tem poluição luminosa. É fascinante, você fica tragado de tantas estrelas que estão ali. É impressionante. Eu recomendo, se você puder fazer. A viagem pode ser um pouco cara, porque é lá no deserto, você tem que tomar ou um ônibus ou um avião que sai da capital. Eu recomendo melhor o avião, mais rápido. E lá mesmo na capital você chega numa cidade próxima, tá? Que é Antofagasta, que é lindíssima também. E dali você pega um ônibus para o Atacama. O Atacama em si é bem barato, tá? Mesmo sendo uma cidade turística, tá? Você não precisa ficar em hotéis caros, você quer conhecer o lugar, e tem muita coisa de conhecer além do passeio astronômico, tá bom? Tem o Vale da Lua, o Vale da Morte, tem muitas coisas para você conhecer. E o turismo relativamente é barato, tá bom? Você não vai ficar dentro do hotel só para ficar nadando, não. Você vai querer conhecer o lugar, então pega uma pousadinha de boa, vá e conheça. Continuando, escala de magnitude aparentemente estendida inclui objetos mais fracos. Aqui a gente tem uma escala, né, de que você pode ver o Hubble, né, que é um dos telescópios mais famosos ainda em atividade, vou falar já sobre ele tem uma escala de 30 magnitude, então ele pode ver muitos objetos, muitas estrelas, etc. Um telescópio de uma magnitude, tem os binóculos e o olho nu tá aqui, ó, em sexta magnitude, tá certo? E falando um pouco do Hubble, caso você não tenha
ouvido falar esse nome, o telescópio Hubble, ele foi lançado 24 de abril de 1990 a bordo da nosso ônibus Discovery, tá certo? Ele é um telescópio que tem o objetivo de tirar fotos do espaço também numa outra visão, uma coisa diferente eu tirar aqui da Terra, uma coisa você tá lá em cima tirando fotos, tá certo? Ele já recebeu várias visitas, né, para trocar peças, manutenção. Aqui a gente tem os astronautas, geralmente, né, da estação espacial, vão ali por perto fazer algumas manutenções, tá bom? É bem interessante, se você tiver curiosidade, joga aí no Google, no YouTube, tem muitas coisas interessantes sobre o Hubble, tá? Continuando, você pode perguntar, então legal, ele tira foto e as fotos saem daquele jeito como a gente vê, toda colorida. Nai das nítidas. O espaço ali é um breu, tá? Porque o índice de calor e temperatura, né? O índice de temperatura e índice de cor vai de acordo, né? São frequências ou infravermelhas, ultravioletas e não são visíveis ao olho. Por isso que a gente utiliza os telescópios, né? Ou então aqueles radares, como eu te mostrei no projeto ALMA, tá? E aí, com essas declarações que eu mostro aqui, por como é considerado estrela quente, como que é a diferença de magnitude, o brilho, a cor, aí você chega à definição de cores da estrela. E uma coisa bem interessante das cores da estrela que você pode até ver nas Três Marias, a estrela mais brilhante sempre é chamada de estrela alfa. Numa constelação de estrelas, você vai ter sempre a estrela mais brilhante daquela constelação. Nas Três Marias, nós temos aqui a estrela alfa, que é Betelgeuse, né? É a nossa estrela alfa. Tem a Mimosa, que é uma bem pequenininha, ela não é a estrela alfa, ela é uma estrela de outra ordem, porque ela não é a mais brilhante daquela constelação, tá bom? Bom, vamos continuando aqui. Aqui eu deixo fotos para vocês do Hubble, tá? A definição não está tão boa, né? Porque senão vai ficar muito pesado esse PDF. Aqui a gente tem a Via Láctea toda vista no espaço, onde que... essa estrela aqui é o Sol. Yes! Essa daqui é o Sol. Essa daqui é a nossa constelação de Andrômeda, corrente de Andrômeda aqui no Cavaleiro do Zodíaco. E também aqui a gente tem várias estrelas diversas tiradas no espaço. E aqui uma representação, uma figura de uma representação de como que é o Hubble viajando por aí, tá certo? Eu acho que eu deixei algum link, não deixei, perdão, se vocês quiserem ver as fotos mais definidas, só jogar no Google, fotos Hubble, que vocês vão ter uma configuração melhor e maior definição, tá certo? Bom, agora que a gente já falou na parte de radares para estrelas, vamos falar agora radares aplicados para satélites. E por que isso? Porque nós vamos necessitar controlar a órbita daquele satélite. Lembra nas aulas passadas quando eu falei de satélites? Você lança ali, mas você tem que saber, será que ele ficou certinho onde a gente tem que colocar? Bom, então por isso que você precisa de um centro de rastreio e controle, tá bom? Então vamos lá. Por mais perfeito que seja o lançamento de satélite, há vários fenômenos independentes da ação do homem que causam o afastamento do satélite de sua órbita desejada ou a perda de sua atitude programada. Lembra que a atitude num satélite é o que? A atitude dele. Eu quero ir para a esquerda, eu quero ir para a direita, a atitude, tá? Como exemplos desses fenômenos, podemos citar quais? Achatamento da Terra, arrastamento da atmosfera, pressão da radiação solar, a atração do Sol e da Lua, entre outros. Todos esses fenômenos podem afetar nosso amigo satélite ali e tirar ele da órbita, tá? E como a gente pode controlar isso? Para cumprir a missão com sucesso, os efeitos negativos desses fenômenos devem ser anulados ou diminuídos, certo? Por outro lado, para que o satélite em órbita possa cumprir com êxito sua missão, há necessidade de interagir com os equipamentos de bordo. Como exemplo, ações podem calibrar a câmera de observação da Terra, né? Ele pode ter uma câmera ali que tem que calibrar, carregar o software do computador a bordo, né? Alguém precisa dar o start lá, ligar ou desligar os propulsores, os jatinhos de gás, né? Para ajeitar ali. Isso tudo mostra que há necessidade de se atuar sobre o satélite, controlá-lo em órbita, para que se possa obter os resultados desejados da missão. Em
embora a evolução tecnológica dos satélites permita hoje em dia que muitas ações de controle dos satélites sejam executadas pelo computador de bordo, os meios do solo de controle de satélites continuam sendo indispensáveis. Esses meios são constituídos pelas estações terrenas, ETs, e pelo Centro de Controle de Satélites, o CCS. Os ETs são meios para se manter a todo instante o enlace radioelétrico com o satélite. A estação terrena é um sistema que permite rastrear o satélite, receber os dados de telemetria, enviar num instante determinado telecomandos, fazer e datar medidas de localização. Uma estação terrena é constituída por um sistema de antena, equipamentos de micro-ondas, receptores transmissores, equipamentos digitais, equipamentos de comunicação e computadores. E ainda um sistema preciso de tempo e frequência. Viu que é um prato cheio de uma área que você também pode atuar. Continuando, o CCS é um meio para controlar o satélite. É um sistema que recebe as estações terrenas, os dados de telemetria e de localização, processa e arquiva os mesmos, gera e incrimina as ETS, os telecomandos, determina e propaga a órbita e atitude do satélite, prepara e executa as manobras, acompanha a evolução do comportamento dos equipamentos a bordo do satélite, gera os dados de apontamento das antenas e planeja as atividades das mesmas. O centro é constituído basicamente por computadores e seus periféricos com softwares dedicados para as funções descritas nos slides atrás. Aqui eu mostro no Brasil, nós temos Estação Terrena de Alcântara e Estação Terrena de Cuiabá. Tá? E aqui nesse link que eu deixo para vocês tem um vídeo bem legal que mostra a estação de controle de São José dos Campos em ação, tá bom? Bom, e aqui a gente tem um exemplo também. Você precisa controlar aquela antena, além de fazer todo o controle do sinal que vai para lá, você tem que também controlar a antena, ele é um sistema mecânico, e aqui eu tenho toda a discretização de como é o controle de uma antena, independente da sua aplicação, seja ela para aqui satélites ou uma estrela, seria talvez um radar, uma antena bem maior, lógico, por supuesto, e também para antenas de aviões, tá? Continuando, aqui no espaço a gente tem um exemplo, a estação de Alcântara, temos aqui a estação do Mato Grosso, Cuiabá, temos as estações, as mini estações, principalmente aqui em Cachoeira Paulista também tem o INPE. Não é coincidência que nessas centros de estações está o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, caso você não conheça, tenha curiosidade, é onde eu fiz o mestrado e doutorado. E meu pai também trabalhou, porque meu pai especificamente trabalhava na parte de telemetria e radares, na parte de antenas, tá? Por causa, como ele veio da Marinha, lá na NASA também do Chile, ele teve mais essa formação nessa área, tá certo? Então, mas vamos continuando. Software de tempo real, que são as seguintes informações. Olha, o software em tempo real que se precisa aqui: recepção de telemetria, conversão de unidades, armazenamento de dados brutos e processados, análise de dados, geração de telecomandos, transmissão para estações terrenas, recepção e armazenamento de dados de localização. E temos também os softwares offline, que quais vão ser as funções? Processamento de telemetria da altitude, determinação da altitude, propagação da altitude, processamento de dados da localização, determinação de órbita, propagação da órbita, geração e previsão de passagens para a estação terrestre. É bastante coisa, galera, ou seja, é um prato cheio, são áreas que vocês podem se infiltrar e ter um diferencial em sua na parte de trabalho, essas coisas, na formação, beleza? Bom, vamos então ao nosso último tema aqui dessa aula, rastreamento meteorológico. Achou legal essa foto? Essa foto está aqui nesse link que mostra todas as ondas sejam marítimas, você vai ver o movimento das marés e também a parte meteorológica, tá? Bem interessante, entra lá e aproveita. Continuando.
Por que se utiliza um radar para meteorologia? Já pensou nisso? Bom, novamente destacando, a parte de meteorologia você encontra tanto no INPE, que é o grande coração dessa parte também, mas eu sei também que tem aqui a Universidade Federal de Santa Catarina, tem uma galera que desenvolve bastante trabalho nessa área, e além de São Paulo, acho também, mas aqui perto de vocês tem sim, tá? Então entra lá, procura saber sobre isso, pode ter algum curso de verão ou alguma pós, beleza? Vamos continuar aqui. Por que se utiliza um radar na parte meteorológica, né? Porque a região espectral de operação permite a alta transmissão das ondas eletromagnéticas na atmosfera, independentemente da iluminação solar. Mesmo quando a atmosfera se apresenta nublada ou durante precipitações, podendo assim gerar imagens sobre as condições mais diversas. A transmissão das ondas eletromagnéticas por um meio é diretamente proporcional ao comprimento de onda. Dessa forma, quanto menor a frequência do radar, maior será a sua penetração. A extensão de penetração depende da umidade, da densidade, da vegetação, bem como o comprimento de onda. Assim, comprimentos de ondas menores interagem com as camadas superficiais da vegetação e os comprimentos de ondas mais longos com as camadas inferiores da vegetação, podendo em alguns casos até mesmo interagir com o solo ou mesmo com o subsolo. Aí aqui a gente tem um exemplo, uma superfície suave, a onda só rebate, uma rugosa, ele rebate, mas se perde, né? E pode se rebater para si mesmo. Um canto, a onda que rebate volta para ele mesmo. Na vegetação, ela disfarça. Quais são, então, as aplicações em ciências ambientais utilizado para radares meteorológicos? Ele é muito utilizado, você não vê o tempo jogando uma moedinha. Então, vamos lá. Temos as áreas da geologia, as áreas da agricultura, e aqui eu tenho um exemplo para você como é feito aqui o radar meteorológico, ele roda e por meio dessas ondas você dá aqui o alvo, quem que é o alvo? O alvo são as nuvens, certo? São as nuvens, as precipitações, assim eu sei que vai estar vindo uma corrente fria ou uma corrente quente, dependendo de como retorna essa onda, né? Você sabe como que é o tipo dessa densidade dessa nuvem, tá certo? Vamos lá, outras aplicações, temos a cartografia, temos as florestas, né, o gerenciamento de floresta aqui nessa área aqui que é mais ambiental, é o chamado sensoriamento remoto, tá? Você tem, essa área é bem famosa no INPE, só você entrar lá e você vai ver também, tem pós em cima disso, e o pessoal trabalha bastante, você tem desde cartógrafos, geógrafos, engenheiros, porque ou você tem que trabalhar na definição ali do sinal para melhorar a sua retorno e saber o que você está vendo, e os algoritmos também, galera. É bastante área que você pode se infiltrar. Temos também gelo e neve, mapeamento de gelo, hidrologia, o uso da terra, ou seja, os radares meteorológicos não é somente te mostrar se vai vir uma chuva e te vai atrapalhar seu final de semana, tá bom? Tem muito mais aplicação em cima disso, em áreas que você pode atuar, tá certo? Meio ambiente, oceanografia, e é isso, galera. Veja com atenção as áreas ali, né? Eu só passei por cima, não precisa ficar lendo. Bom, essa foi nossa aula de rastreamento, na qual eu falei do conceito, os tipos de radares, rastreamento aviões civis, rastreamento no espaço, satélite, estrelas e o rastreamento meteorológico. Lembrando que todo o conceito que vem lá de radar, você aprende muito bem em processamento de sinais. Aqui estou mostrando as áreas em que você pode vir atuar, certo? Na nossa próxima aula, ainda vou falar de rastreamento, mas vou falar de alvos. Como assim alvos, professora? Aviões que não são civis. Aviões, na parte de defesa, que eles não têm um transponder. Aviões que muitos que são chamados indetectáveis, né? Aquele Blackbird, porque ele tem uma pintura especial na qual que a onda, quando bate ali, não reflete, absorve. Aí ele é chamado invisível. E necessariamente, e se eu não posso ver, como eu posso saber se ele está ali? Para isso eu também já abordo o tema estimação de trajetória, os filtros que entram para você saber a trajetória dele, tá certo? Bom, galera, é isso aí. Um super beijo, umas ótimas festas e nos vemos no próximo ano. Tchau!